Pode estar aqui. Boa noite. Nós, as meninas, quem gosta da produção, a gente vai falar sobre vamos falar sobre o comunismo e o socialismo. O professor, você pode dar um ponto para ele? Ele ajudou você também. Bom, o comunismo ele pode ser definido como uma doutrina ou uma ideologia. São propostas sociais, políticas e econômicas, que visa a criação de uma sociedade sem classes sociais. No comunismo, os meios de produção, como fábricas, fazendas e minas, deixariam de ser privados, tornando-se públicos, pois a ideologia do comunismo defende a ausência do Estado. Já o socialismo é a transição do capitalismo para o comunismo e se caracteriza pela abolição da propriedade privada e dos meios de produção, e instalação de um Estado forte, onde a sociedade se organizaria rumo à igualdade plena, em que os trabalhadores seriam os dirigentes e o Estado não existiria, promovendo assim a igualdade social. Nessa transição do socialismo para o capitalismo, é necessário a participação do Estado para defender os trabalhadores dos que querem que o capitalismo volte. Historicamente, os partidos sociodemocratas advogaram o socialismo de maneira estrita, a ser atingido através da luta de classes, que isso começou no início do século XX. No Brasil, os sociodemocratas tentam reformar o capitalismo democraticamente, através da regulação estatal e da criação de programas que diminuem ou eliminam as injustiças sociais inerentes ao capitalismo, tais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni e entre outros programas. Essa abordagem difere significativamente do socialismo tradicional, que tem como objetivo substituir o sistema capitalista inteiramente por um novo sistema econômico caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção pelos trabalhadores. Um partido que a gente vai citar aqui é o Partido dos Trabalhadores do PT, porque é o que a gente mais conhece. Atualmente o Brasil é comandado por socialistas, né, por pessoas da esquerda. Então, vocês vão ouvir falar um pouquinho do PT em algumas ocasiões aí. E a gente decidiu falar do PT, porque é o Brasil. E aproveitando já o dia da discussão lá do Rafael, que eu até debati, foi a questão disso, porque eu já estava estudando sobre isso, e até eu falei e tal, a gente também que debateu ideias, né? Então foi por isso, porque a gente colocou o PT como uma melhoria. Quem conhece a história do PT, do Lula, sabe que ele sempre foi de esquerda, que ele sempre lutou para o povo. Então, o que acontece? Hoje, se o Brasil teve uma evolução, pode ser que não seja uma evolução, mas se ele evoluiu um pouco, foi porque alguém de esquerda lá no passado lutou muito. Então, é isso que a gente vai abordar um pouquinho, a revolução, as lutas de algumas pessoas aqui, tá bom? Então, por favor, eu quero que vocês se dividam em 5 pessoas, mais ou menos, em cada canto, que a gente vai explicar um pouquinho dos revolucionários, dos socialistas, do século XIX. Aí invadiram no meio da noite, como você já deve ter visto no filme, invadiram no meio da noite, eles poderiam de 2 prenderam. E os caras ficou anos e anos, foram 10 anos presos, sem poder ter contato com ninguém. Apenas escreveu algumas cartas, ele poderia fazer isso. O Vargas falou que ele estava indo contra o país, né? Ele
fala, pode ser que ele tenha morrido um pouco de desgosto com o PT, por causa que ele estaria no salão, mas ele fala que o PT conseguiu mudar pelo menos um pouco do que ele tinha. Então, ele acreditava, sonhar, ele sempre fala, tem um trecho que ele fala, se a gente não sonhar, não acreditar aqui, nem dando um negócio, obedecer primeiro, não adianta a gente estar aqui pra entendeu? Então, eu não sei pra mim. Dá pra rodar? Aqui já pode rodar. Rodar pra onde? Pode rodar na direita. Lá na direita. Ficou mais tranquila, a gente deixou ela mais tranquila. É, mas é normal. A gente deixou ela mais tranquila, falou que a câmara de gás foi peido. Vamos lá. Vocês já ouviram falar em comando de carvalho? Pode falar, eu nunca falar. Mas eu sei que esse cara aqui é o Lula. Como a gente ouve falar tanto de socialismo, comunismo e tudo mais na escola e nunca ouviu falar do Parece o Raul, Carvalho, mano. Eu sei. que é um socialista brasileiro. E tem uma puta de uma história pra contar. Uma puta história. Vou contar um pouquinho pra vocês, bem resumidamente, porque a história dele é muito grande e bem legal. O Apolônio, a trajetória de um libertário, porque o Apolônio, ele nasceu em 1912, tá? E desde o começo, quando ele foi pro exército militar no Rio de Janeiro, ele tinha na cabeça dele que ele tinha que mudar o Brasil, também falou de Brasil. Que ele tinha na cabeça dele que, pela época que ele teve, pela miséria que ele sofreu também, que aquilo deveria ser mudado. E não adiantava a gente ficar dentro de casa, ele sempre colocou isso, não adiantava a gente ficar dentro de casa esperando alguém vir e falar, vamos lá, melhorar. Então, ele foi, lutou com o Getúlio Vargas, ele foi preso várias vezes, caiu no texto, daí depois da fusão do golpe de militares, levaram eles em jipes separados levou Rosa, esperaram na pausa, foi levou um tiro e foi entregue para 45 militantes do mundo inteiro, jovens que queriam mudar o mundo. Ele foi para lá para lutar na Guerra Civil, né, que era a Segunda Guerra Mundial, e na ocasião eles perderam a guerra, mas eles tiraram uma lição, ele só que ele nunca viu o dele, um tanto de gente mobilizar por uma causa. Então na cabeça dele é assim, se a gente quer uma coisa melhor, não adianta a gente tem que se mobilizar e ir à luta. E ele sempre colocou isso pra ele. Aqui ele fazia parte do Partido Comunista e com o tempo aconteceu algumas mudanças dentro do Partido Comunista, ele saiu do Partido Comunista e montou o próprio partido, que era o Partido Comunista Revolucionário Brasileiro. Só que aos 60 anos ele ainda tinha aquela ideia, depois de quase dele, que quando ele, numa dessas vindas e vindas que ele morreu, que ele quase morreu, ele apanhou tanto que o médico chegou e falou pra ele, falou pros militares que estavam batendo ele, mas uma surra que ele leva, ele cai. Então eles caíram, então os militares jogaram ele dentro da cadeira de prisão e deixaram ele lá. Ele falava que ele se olhava no cadáver. E numa dessas, um amigo dele que ajudou ele a fundar o Partido Comunista. Então, o Apolônio é um grande grande funcionário. E aqui, essa foto é uma pré-convenção do PT. O Lula, quando ele foi o Lula, ele voltou numa dessas vezes no Brasil, que ele já estava mais calmo, ele já tinha 60 anos. A família dele toda foi revolucionária, eles foram presos, a mulher dele lutou na força de comando. Eles eram rodou. Eles eram considerados, ele foi considerado coronel na França por conseguir. Ele veio para o país do Brasil. Ele foi a primeira pessoa que assinou o negócio. Eu não lembro de cada foto do motivo. Mas a história dele é muito legal. Se vocês quiserem, tem um documentário muito bacana de uma hora. Se vocês quiserem, vocês pesquisam, tá? Vocês podem ficar à vontade, aqui tem algumas frases dele bem. Se vocês quiserem saber a história dele. Espero que vocês tenham aprendido. Valeu. Posso fazer uma pergunta? Como que o Lula perdeu o dedo? Cara, eu não tô falando do Lula. Eu não estou Chupando cana. Vamos lá? Olá, pessoas. Tudo bem? Olá. Vou falar da Gente, Rosa já ouviram falar? É legal. Ah, esse não. Você tem um monte eu quero estudar sobre o plano de trabalho. Essa aqui Essa pessoa aí, reputação nacional, ele não foi. Continua pra ele. Naquela época, as ideias políticas nacionais, ele não pode
após o ataque ao ele foi resgatado. Ele foi na ocasião de cumprir o valor de ele se formou em medicina, ele se especializou em alergia. Aí no início da década de 50, ele e seu melhor amigo Alberto Granados partiram numa aventura que percorreram Essa daqui que ela fica nervosa. Então, o que acontece? Lenny foi preso por defender esse ideal. Ele foi preso, ele foi cumprir pena na Sibéria, pelo puro. Depois de sair de lá, em 1900, ele foi se exilar na cidade, ele foi se exilar na Suíça. E lá fundou o Partido Bolchevique, que é considerado um dos maiores partidos socialistas do mundo. Esse partido foi fundado por ele, esse cara aqui, o Stalin. Os dois tinham o mesmo ideal, queriam que a Rússia crescesse, porque assim, o tinha do povo legal ou ilegalmente, não estarem de acordo com isso. E muitas dessas pessoas são organizadas em movimentos anti-Fidel também. E em 2008 agora ele renunciou à presidência, deixando seu irmão no lugar, né? Claro que ele estava por trás, a família dele. E ele permaneceu 50 anos no poder, então ele aqui tem algumas fotos dele com cheiro, até, e aqui algumas cartas dele. Olha, 50 anos, com 7 Para de me filmar. Quanto mais tempo Professor irmão do Casa Grande? Professor irmão do Casa Grande? Até então a gente só pegou gente que foi torturada. A Olga, a Ronaldinho. a Rosa só tem. Ronaldo! Eu não. Ronaldo. Nem eu. Eu era. Quem morreu aí? Quem morreu aí? A Rosa. Rosa Luxemburgo. Até essa estátua aqui, ó, dela. Calma. Caiu. Essa é a Rosa? Essa é a Rosa. Essa é a foto dela. E essa aqui Aqui é é o a marido estátua. dela. De bronze, aquela estátua. Aqui é o marido dela e ela. E nenhum E desses aqui é aqui um monumento onde fazem homenagens a ela. Mais uma que lutou O rio pelos que tá direitos atrás aí. é onde jogaram o corpo dela. E tomou um cacete. Ah, não, Porque foi todo errado mundo ali. que lutava pelo direito antigamente era Todo mundo cacete. apanhou, né, mano? Ou morria. É Só verdade. colocava pra fora do país. Exilava, né? E tem essas coisas. eles dão uma Tá muito legal, hein, mano? Tudo de bom. gente, muito obrigada. Vou dar. Boa noite. Vamos falar da flor de farmácia de novo. Se produtor, alguém pode falar flor de trabalho? Tá? Você é a primeira pessoa. Até uma flor de trabalho brasileiro. Nasceu em 1912, tá? E revolucionário e socialista desde sempre. Quando ele nasceu em Mato Grosso, foi pro Rio de Janeiro, pro exército militar. E desde aquela época você colocava na cabeça dele: eu vou ser revolucionário, eu vou mudar o Brasil. E se eu quero mudar, se eu quero um país melhor pra minha família, mais eu tenho que começar de mim. Ele vai esperar eu ficar sentado. E aí ele já começa com essa ideia na cabeça. Então ele foi passando por várias revoluções. Ele tem uma ampla história do Brasil, mas principalmente do governo de Vargas, no qual ele é considerado e o Apolônio, nessa vida de
no Brasil, o que acontece? Uma vez ele foi preso no Rio de Janeiro e quase morreu. O Getúlio mandou bater muito nos correios da casa. E aí o médico chegou aí e falou que o militar ia bater no negócio. Mas quando vai virar, ele mata. E aí jogaram ele na cela com um cadáver, ele contando uma parte do tempo dele, várias pessoas. Ele conta que se mais um e aí ele levantou um fogão, ele saiu da prisão, ele foi pra Guerra Espanhola, ele junto depois do 45 mil jovens ele fala que ele nunca viu um grupo de solidariedade tão grande nos 93 anos dele. Relata tudo. Não, ele já nasceu com isso, porque o pai dele era soldado. A família dele já tinha uma ideia de soldados, de militares. Ele era de militante, ao contrário do que o pai dele criava. Tanto é que na primeira vez que ele foi preso no Brasil, quando ele saiu da cadeia já era ex-militar. Ele colocava só o Gomes de Carvalho, ex-militar, e sou quando foi convicto, eu sou o coronel da França. Por quê? Depois da Guerra Espanhola, eles perderam essa França. E foram, a maioria, quem não perdeu isso, ele conta que eles perderam muitos jovens, eles vão para a França, eles vão de novo contra o nazismo. E aí o que acontece? Na França conseguem libertar muitos ali políticos contra o nazismo na França. Ele é um coronel até hoje. Hoje a relação do Brasil e da França é muito boa por causa dos casos da Primeira Colônia. Os setores da França no Brasil sempre estavam colônias de carvalho. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho algumas fotos da trajetória dos libertários. Aqui é o Apolônio. Eu consegui maravilhar. Eu achei que eu quase não aguentei segurando uma foto dele. Aqui é a Renê, a mulher gay. Mais terminada que eu vou jogar uma gente, quem quiser saber o comentário dele, que é muito bacana, acessem Vale a Pena Sonhar no YouTube, tem um documentário de 1 hora que é muito bacana e é um documentário completo. Quem quer saber mais sobre o assunto, pesquisa. Parabéns, parabéns. Show de bola, hein? Gente, ela tem algumas frases dele, obrigada. Show de bola, né? Da hora. Só um trechinho, mas agora eu vou saber. Ah, que legal, pelo menos, ó, vocês, professor. Só um trecho. E a Mônica são duas pessoas que são De Apolônio. Você já ouviu isso? O professor também, né? Professor? Ele é bacana. Vale a pena sonhar. Isso. Então vamos. Show de bola, hein, mano? O Apolônio de Carvalho. Deixa eu mudar. Pra gente ele permaneceu 16 anos numa cidade pequena, depois ele se mudou para a Argentina, vários anos, onde mais tarde ele foi para medicina e se especializou em alergia. No início da década de 50, o melhor amigo, o Carlos Granados, deu a ele de 14 mil anos e uma moto. A moto aí ele cara de viagem, ele ajudava a noite, faz médicos, aí ela foi muito sério. Aí foi a partir dessa viagem que ele veio vontade de filmar ele achava que ele podia mudar ele. Só que ele seguiu ele desenho com ela, aí mais tarde ele foi pro México. Ele trabalhou de ele conseguiu estabeleceu na firma ele veio aí depois através de um passou a trabalhar no maior hospital do México. Foi lá que ele conheceu o Raul Castro, que era irmão lá. Ele estava querendo tirar o governo ditatorial da Bolívia, que era fundado pela agência da Chile. Ele resolveu então ir com o médico em outubro. Chegou lá e viu ele avançado benefício, foi combater aí eles conseguiram o socialismo da Bolívia. E eles ajudaram a ganhar só que ele estava com a vida que pela cidade. Ele queria continuar o papo, isso foi muito sério. Então, isso eu vou vendo nesse ano,
machistas, de autoritarismo, radicalismo, violação de direitos humanos, além de perseguição a religiosos e homossexuais. Milhares de cubanos deixaram o país de maneira legal por não concordar com isso. Então, organizados em movimentos anti-fidel, pela presidência, deixando seu irmão no lugar, que ele esteja lá. Naquela época, ele fez muitas frases, falavam de sonhos, sonhos são possíveis. Verdade. Luciano Blanc, na verdade, ela fez essa frase, né, no momento em que estava invadindo o povo, estava acabando com os partidos, estava conseguindo atacar todos os partidos de esquerda. Aí, para incentivar, que eles se encontravam em pequenas reuniões, para incentivar, ela falava frases bonitas, porque ela não via assim, guerra, ela via uma luta, pelo contrário, aquele que melhor, ela pensava no povo, ela não pensava assim, ela era de classe média, se ela pudesse, ela poderia chegar ao forte político, ela não poderia sair, mas ela precisava em suas mãos, em todos, ela precisava em geral, ela socialistas não fazem crianças, nós não temos as Rodou? Roda, roda, Jequiti. isso aqui. É o último. É o último. Show de bola, hein, mano? Parabéns. Da hora. Pô, da hora. Como tá esse Casa Grande? Seu na cá. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Falou igualzinho o Flávio, hein, mano? Ok. Ficou da hora. Ela ia Vamos ver. Muito bom. Legal. Muito legal. Aquela menina ali tá morrendo de vergonha. Costa com a câmera lá, ela trava. Nem vou lá. Ó. A Erika. A primeira ela... Ai, meu Deus. Os dois tinham um ideal, eles queriam que a Rússia fosse um país mais justo, um país igual para todos. Que nem aquela frase que tem no Brasil, né? Um país igual para todos. Só que o que acontece? Não foi tão fácil assim a Chanceler Nicolau no poder. Eles conseguiram a Chanceler Nicolau no poder e fizeram uma carta para tirar a Rússia da Primeira Guerra. Tirar a Rússia da Primeira Guerra tem que ir para os Estados Unidos automaticamente. Só que eles pegaram um país quebrado, um país que não tinha economia, não tinha mais nada. Tiveram que fazer o quê? O Cesar Nicolau tinha privatizado, tiveram que desprivatizar. Seriam bancos, indústrias, escolas. Desprivatizando, a primeira coisa que ele fez foi fundar a NER, que era economia, nova política econômica. E esse fundo de garantia foi utilizado na indústria agrícola. E como era ele fez assim, vou patrocinar os caras, vou crescer em cima deles, vou fazer a população chegar em cima deles. A economia deles não fala disso.
É a Rússia hoje, é um país forte, um país organizado. Não é muito natural, deve ser Gente, 1 minuto, hein? Então vamos lá para o último. Acaba aí, ó. Acaba aí. Fechou. Vai todo mundo de novo? Pode ficar onde está. Gente, para finalizar, eu vou falar do Karl Marx, que ele foi o grande assim, né? Conhecido que é o idealizador do comunismo. Ele foi um filósofo, cientista, político e socialista revolucionário. Ele foi muito influente na época e até os dias atuais de hoje. É ele. Muito conhecido por seus estudos sobre as causas sociais. Ele teve enorme importância para a política europeia ao escrever o Manifesto Comunista, juntamente com Friedrich Engels, que deu origem ao marxismo citado anteriormente. As influências de suas ideias atingiram todo o mundo, como na vitória dos bolcheviques, né? Isso, na Rússia. Enquanto suas teorias começaram a declinar quanto à popularidade, especialmente após o colapso do regime soviético. Elas continuaram sendo muito utilizadas hoje em movimentos trabalhistas, práticas políticas e movimentos políticos. Obrigada pela presença. Pessoal, uma pergunta. Gente, vocês podem ficar aqui só para o tchau. Alguma colocação?